Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, tudo bom com vocês aí? Eu não estou conseguindo te ouvir. O teu áudio tá muito alto para minha audição. O meu áudio tá muito Um alto para minutinho vocês. só. É, Deu para ouvir espera só um agora? minutinho aqui, porque eu não estou conseguindo ouvi-lo, né? Aham. Vê se agora melhorou meu áudio. Tá ok, tá melhor. Então tá bom. Boa noite. Boa noite. Nós também estamos ao vivo pela Rádio TPFest, aqui para todo o sul de Minas, aqui no classificado 3 Ponta Varginha e região. E também pode ser que tenha pergunta para lá, então aí eu vou passando para o senhor. Legal. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse para o pessoal. Fique à Ó, meu, vontade. meu nome é Rodrigo Salivota, eu sou nutricionista, eu atendo na área clínica e na área esportiva também. Já trabalhei em área de UAN, que o UAN a gente chama de unidade de alimentação, né? É aquele nutricionista que fica dentro do restaurante, né? Então ele trabalha em empresas, trabalha em restaurante com alimentação coletiva, né? Ele controla desde a entrada, a saída de alimentos, validade de alimentos que estão no freezer, que vão para a mesa, alimentos que vão para a rampa na hora do almoço, se tem algum alimento que já está passando, que não está, então é tudo uma qualificação do nutricionista essa área também. Mas eu acabei gostando mais da área clínica, que é você atende os pacientes, e a área esportiva, que você atende os atletas, né? Porque eu trabalhei durante um médio de uns 6, 7 anos na Probiótica, que era um dos grandes laboratórios de suplemento, né? E isso acabou me tendo muito gosto, porque eu sempre trabalhei em loja de suplemento, né? Eu trabalho desde os 20 anos em loja de suplemento. O que me fez tomar gosto e acabar fazendo faculdade, né? E quando eu comecei a fazer faculdade, não tinha ninguém ainda que fazia. Quer dizer, não é que não tinha ninguém. Os grupos eram mais mulheres do que homens, né? E ainda é assim, né? Na minha turma eram 60 mulheres para 3 homens, né? Então imagina que ainda vai mais mulher, né? Com certeza. E hoje a gente então vai estar falando sobre o suplemento alimentar. Eu gostaria que você começasse a explicar para o pessoal. Muita gente não sabe o que é o suplemento alimentar, nem para que serve, né? Então, essa seria a pergunta básica aí para esclarecimento Sim. para o pessoal aí. Que em geral, as pessoas quando vão comprar suplemento, assim, é natural que tudo que você desconhece, você tem medo, né? É a mesma coisa que você andar num bairro escuro, que as pessoas falam assim, olha, se você vier no meu bairro, você me avisa que eu vou te acompanhar. Então as pessoas não sabem como é que é o bairro da pessoa à noite. Então tudo que você desconhece, você tem medo, né? Então os suplementos alimentares, eles só vão fazer mal, né, em função se a pessoa tiver algum problema de saúde. Mas o que as pessoas dizem em geral é, falar, olha, toma cuidado quando você tomar suplemento, porque esse suplemento é tudo anabolizante. Então, quando você fala que tudo é anabolizante, então existe uma diferença do que é anabolizante para o que é esteroide anabolizante, que são os hormônios, né? Então, coisas que são anabolizantes, carboidratos como arroz, feijão, carne, proteínas como carne, leite, ovos, lipídios como castanha de caju, castanha do Pará. Então, os alimentos, eles agem no anabolismo, no crescimento, no desenvolvimento, no ganho de peso, no ganho de massa, né? Então, isso são anabolizantes. Então, se a gente pegar num contexto geral, tudo que você come é anabolizante. Desde batata, carne, tudo é anabolizante. O que é esteroide anabolizante ou esteroide anabolizante hormonal são os hormônios, né? E isso são os esteroides anabolizantes. Então, isso é uma coisa que não é indicação do nutricionista, isso quem prescreve é o endócrino, né? E fazendo uma ressalva, né? Sempre que você for tomar alguma coisa disso aí, não pegue assim o amiguinho que indica, o profissional de educação física que indicou. Não, quem tem que indicar isso aí é um endócrino, que é um médico de hormônio, né? Qualquer outro profissional que não for endócrino, pela lei vigente do país, chama-se exercício legal da profissão. Ou seja, se um nutricionista prescrever hormônio, exercício legal da profissão. Se um educador físico prescrever hormônio, exercício legal da profissão, né? Porque ao nutricionista cabe indicar o quê? Fitoterápicos, que são cápsulas ou produtos à base de plantas, suplementos e vitaminas e minerais, né? Então, assim, falando um pouco sobre anabolizante, esteroide anabolizante, aí entra os produtos que a gente chama de produtos proteicos, né, que são as proteínas, que em geral são alimentos construtores, né, para quem está desde pessoa magra, querendo ganhar peso, ganhar massa magra, até os hipercalóricos, né? Os hipercalóricos também são extremamente para quem é magro. Só que, em geral, as pessoas têm uma aversão. Elas preferem comprar produtos proteicos, né? E não compram hipercalóricos. Não, Deus me livre, está escrito aí hipercalórico, né? Eu vou ficar gordo, né?
E não é Certo. assim, porque às vezes a pessoa se alimenta de hambúrguer, de fast food, de bebida alcoólica, de uma porção de coisa, e jura que é só o hipercalórico que engorda, né? E às vezes, numa composição do hipercalórico, você tem carboidrato e proteína, ou seja, você tem o básico para a construção muscular. Um fisiculturista se alimenta do quê? De batata doce e frango, macarrão integral e frango, arroz integral e frango, mas sempre vai ter um carboidrato e uma proteína. Então, se você comer moderadamente um hipercalórico, dentro da condição de calorias que o seu corpo precisa, não vai ser hipercalórico que vai fazer você engordar, entendeu? A gente fala assim, ainda que a pessoa fale assim, mas e chocolate? Se eu montar um plano alimentar, por exemplo, para você, e eu sei que você gosta de comer pelo menos uma barra de chocolate, metade no almoço, metade no jantar, eu vou ver quantas calorias tem nessa barra de chocolate, eu vou colocar que você vai comer metade no almoço e metade no jantar, e essa barra de chocolate vai participar do seu plano alimentar. Então você vai conseguir emagrecer, chegar no seu plano, chegar no seu objetivo comendo chocolate. Né? Então, assim, muito da gente fazer assim, a gente não faz plano alimentar com restrição alimentar. E se a gente monta em cima de alimentos que a pessoa já come, né? Não adianta eu montar um plano alimentar com lagosta, camarão, de coisa, parece que nutricionista é louco. Onde eu vou comprar isso aí? Que dinheiro que eu tenho para gastar com isso aí? Então a gente tem que trabalhar com alimentos que a pessoa já consome, dentro do bolso da pessoa, dentro de alimentos que a pessoa já tem conhecimento, né? Dentro das condições. Das condições da pessoa, principalmente. Imagine, você é um nutricionista e você atende no hospital público. Aí você vai falar assim, olha, você tem que comer aí pelo menos um filé mignon, um bife de filé mignon 100%. No hospital público, o cara fala assim, cara, é louco, onde eu vou comprar filé de filé mignon? Então você tem que ter noção das coisas que você fala, né? E aí você tem a linha dos proteicos, a linha dos hipercalóricos, a linha dos queimadores de gordura, né, que são produz a base de capsaicina, que é um elemento que tem dentro da pimenta, que ele é termogênico. Você tem elementos como a treobomina, que existe no cacau, que também tem uma ação termogênica. Você tem alguns elementos que tem no gengibre, e se coloca muito cafeína, né, nesse produto. A cafeína é para acelerar o metabolismo, aumentar o gasto metabólico. Mas o que acontece? Parece que é só você tomar o queimador de gordura que você já vai queimar gordura, você já vai perder peso, vai chegar no seu objetivo. Não. Por que não? Porque não adianta a pessoa tomar o queimador de gordura, chegar em casa e comer uma lasanha. Né? O que adiantou tomar o queimador de gordura e comer uma lasanha? Então, assim... E tem que também ter uma paciência, né? Porque demora mais para fazer efeito, né? As pessoas querem um resultado imediato, coisa que isso não acontece, né? Exatamente, a gente fala assim... Realidade. Acho que as pessoas têm que ser um pouco conscientes, né? E ser mais realistas. Existe aqui a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, não é isso também, doutor? Sim, exatamente. Eu costumo dizer assim, que o aluno faixa branca, para chegar na faixa preta, leva um certo tempo, né? Por que as pessoas querem ficar musculosas do dia para a noite? Porque as pessoas querem emagrecer do dia para a noite, né? Certo. E aí elas compram a ideia de algumas situações de ou blogueiros ou youtubers que vendem planos alimentares pela internet. E quando eu falo no estilo de vendem, é de vender uma ideia mesmo. Tipo assim, eles colocam lá, perca 15 quilos em um mês, perca 20 quilos em um mês. Basta você clicar aqui e colocar eu quero. E a pessoa começa a seguir aquela pessoa que não tem formação acadêmica na área de nutrição, não tem formação acadêmica na área de educação física, não tem nenhuma formação na área de coach, e aí a pessoa se autodenomina coach, só porque ela vende algum shake da moda aí, ela se denomina coach, né? Então tem que tomar cuidado com essas informações também, né? E suplemento dietéticos e ergogênicos são iguais ou existe uma diferença? Então, ergogênicos, o que acontece? São produtos que você pode colocar assim, eles vão trabalhar em cima da resistência. Então, existem alguns suplementos à base de proteína, carboidrato, creatina, BCA. Então, são chamados de ergogênicos, por quê? Porque mexem com ergogenia. Então, melhora a resistência muscular, melhora o tempo do atleta para antes do treino, melhora o tempo do atleta para um pós-treino, né? Então melhora a performance desse atleta, né? E suplementos dietéticos, o próprio nome deles são dietéticos, são elementos para quem segue algum tipo de dieta, né? Então ele pode ser, por exemplo, quando você compra um chocolate diet, às vezes ele é um açúcar modificado. E às vezes a pessoa confunde o diet com o light, né? O diet geralmente ele é mais doce, você fala assim, mas estranho, é dietético e é mais doce, né? Meio chega a ser enjoativo, né?
porque às vezes é um açúcar modificado. E quando você tem o light, ele é isento de alguma coisa. Então, light, para coisa de fritura, ele é zero de gordura, né? E tem os alimentos que são livres de lactose, para quem tem intolerância à lactose, e são livres ou zero glúten, para quem tem doença celíaca, né? A pessoa não digere o glúten, né? E quando que é indicado tomar suplemento? Existe uma indicação assim própria? Então, eu costumo dizer que assim, a melhor forma de você saber isso aí é você procurar sempre um nutricionista. Porque o que acontece? É natural que as lojas de suplemento vão sair indicando a 3x2, né? Então o que acontece? É a mesma coisa assim, se eu sei que você come carne todos os dias, que você já passou por uma entrevista comigo, se eu sei que você come, por exemplo, agrião todos os dias, né? Se eu sei, por exemplo, que você come fígado um dia sim, um dia não, então assim, eu sei que todos os elementos de alimentação que você come são ricos em ferro, por que eu vou achar que você tem uma suspeita de anemia? A não ser que você, durante uma entrevista comigo, fale assim, olha, eu tenho cansaço, eu tenho marasmo, eu tenho sono, eu tenho falta de disposição, eu vivo dormindo, né? Eu já tive problemas de anemia, ou quando eu tenho, o meu fluxo menstrual é muito grande, eu sangro muito, fico muito fraca. Será que isso não pode ser anemia? Então a gente, através de um exame de sangue, você vê, porque você tem anemia ferropriva, por privação de ferro, por queda de ferro, né, que às vezes são de pessoas que já têm uma baixa de ferro, ou sangram muito, ou N fatores que levam essa perda de ferro, né? E a falciforme, né? A falciforme é uma anemia que a pessoa já é meio que congênica de histórico, né? Por exemplo, você pega a pessoa desde que ela é jovem, né? As hemácias não são redondas, elas são em formas de foice, né? De meia-lua. Foi chamado de falciforme, em formas de foice, né? A mesma coisa do suplemento. Então, assim, você tem pessoas que vão 1, 2 vezes por semana na academia por uma questão de bem-estar, elas vão por ir, né? Ou por modinha, alguma coisa assim. Então, eu acredito que uma pessoa que vá até 2 vezes por semana na academia não tem uma necessidade de fazer uso de algum suplemento. Você pode sim indicar algum suplemento, por exemplo, que seja uma maltodextrina, uma dextrose, uma oximase, uma palatinose, que são carboidratos, são tirados do amido do milho, né? Eles dão energia antes do treino e dão energia no pós-treino sem formar muito pico glicêmico. Você pode adicionar uma proteína. Mas isso aí eu acho que é muito de você ter uma consulta com a pessoa e ver. Porque se tem uma pessoa que faz 3, 4, 5 vezes por semana, já é uma pessoa que a gente pode considerar atleta, né? A gente fala assim, se a pessoa vai mais de 3 vezes por semana na academia, ela já é atleta. Então, a partir do momento que há um gasto metabólico, você tem que suplementar com alguma coisa. Agora, separando a alimentação de suplementação, é o seguinte, se eu consigo, através da alimentação, que o meu paciente coma a cada 2 horas e meia ou a cada 3 horas, e eu consiga abater todos os macroelementos que ele vai consumir, que são proteínas, carboidratos e lipídios, eu consigo bater todos, né? Então, não vejo a necessidade de você colocar o uso de suplemento. A não ser quando esse atleta ele fala assim, olha, eu trabalho de repente num banco, e é muito corrido eu trabalhar em banco, porque eu tenho que ficar atendendo, não tenho tempo de sair, ficar comendo, porque banco é uma coisa corrida, ou o cara trabalha em 2 empregos, né? Então, assim, ainda que você fale para ele, ó, então tenta levar algumas vasilhinhas de plástico, de refeições, para você comer de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, e a pessoa às vezes não consegue, então a gente entra com a suplementação para isso, para complementar o que falta na alimentação, né? Você vê o pessoal do fisiculturismo, como eles vivem do corpo deles, né? Então o que acontece? Eles têm uma forma de comer a cada 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, eles levam numa mochila vários frascos com comida, então eles sabem a quantidade de carboidrato e proteína que eles vão consumir. E é um público muito certinho. Se você falar, olha, a gente vai fazer um trabalho para consumo de 5.000 calorias, eles vão comer 5.000 calorias. Se você falar assim, olha, a gente vai ficar 2 dias sem comer carbo, eles vão ficar 2 dias sem comer carbo, né? E tem muitas academias que o próprio personal faz um plano alimentar e Exato. também indica o suplemento e fala não só no fisiculturismo, mas também na musculação. A gente Exato. vê isso, vários professores de educação física, educadores, ou até o personal indicar até o suplemento para ganho de massa muscular. Queria que o senhor falasse sobre isso, então, pegando esse gancho para aí. O que acontece? Igual eu te falei assim, sobre exercício legal da profissão, né? Então, o que acontece? Se o nutricionista só pode prescrever suplemento, vitaminas e minerais e fitoterápicos, então eu não posso prescrever, por exemplo, remédio para depressão.
Eu não sou neurologista, eu não sou psiquiatra, né? Como que eu vou indicar uma medicação dessa, né? A mesma coisa acontece às vezes com educadores físicos, né? E às vezes a pessoa fala assim, o meu personal, a pessoa assim, quando a pessoa é leiga, ela não entende a situação. Ela fala assim, eu fui num personal, né? E ele montou para mim o treino e montou a alimentação. E eu paguei para ele. Você fala, mas você pagou para ele montar a alimentação sua? Você fala, ele não vai montar de graça, né? É o trabalho dele, né? Não, o trabalho dele ele é personal. Ele é educador físico. Ele se formou em educação física. Então ele só pode montar um treino para você. E às vezes a pessoa acha natural isso aí, o personal já montar a alimentação, né? Só quando você fala assim, e se você for num nutricionista para você emagrecer, e ao invés dele te montar um plano alimentar, te monta um treino. Você não vai achar estranho? A pessoa assim, lógico, né? Nutricionista tem que montar plano alimentar. Eu falei, pois é, né? E você não acha estranho o educador físico montar dieta, né? E a gente vê isso várias nas academias, é o que mais tem, né, doutor? Sim, eu já peguei na minha mão, dieta prontinha, assim, um café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Mas eu falo assim, eu não tenho uma coisa assim, porque assim, era a coisa mais fácil do mundo, pegar um plano alimentar, levar no CRN, que é o órgão que regulamenta a minha profissão, que é o Conselho Regional de Nutrição, ou levar no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Mas eu falo, olha, cada um sabe o que faz, né? Só peguei, olhei assim e falei, não, tudo bem, ele indicou para você, você quer... Tipo assim, ajudei a pessoa a comprar o que ela precisava, né? Porque eu faço atendimento tanto no meu consultório e eu tenho uma loja em Valinhos, né? Que ela é de um amigo meu, que quando ele precisa eu atendo sempre na loja dele, né? Que chama-se Casa do Atleta, né? Então o que acontece? Eu resido em Campinas, atendo em Valinhos, atendo tanto na loja dele como no meu consultório. Porque às vezes a pessoa está comprando lá e esse amigo meu fala, olha, o Rodrigo ele é nutricionista, se você quiser trocar uma ideia com ele. E às vezes a pessoa dentro de uma loja de suplemento, ela fica mais à vontade. Fala, olha que legal, tem um nutricionista aqui, vou perguntar para ele, né? Então eu brinco, falo assim, que a mesma obrigatoriedade que tem que ter de um farmacêutico dentro de uma farmácia, deveria ser obrigatório ter nutricionistas em loja de suplemento, né? Porque o que acontece? Você tendo um nutricionista lá, obrigatoriamente as coisas têm que funcionar de uma maneira legal, né? Então, assim, o que vai ser vendido vai ter uma situação de um filtro maior, né? Por exemplo, você pega um aminoácido que é o BCA. O BCA ele é um produto que é formado por 3 aminoácidos, que é a glicina, a valina e a metionina. Esses 3 aminoácidos eles são estudados para provas de resistência, né? Então é estudado em ciclista, é estudado em corredor, é estudado em nadador, pessoal que faz triatlon. Então provas de resistência em geral são usados BCA. Só que o que acontece? Quando você compra um pote de whey protein, né, que você tem cerca de 900 gramas mais ou menos, e que você compra um produto nacional ou importado que bata em média umas 25 gramas de proteína por dose, já está escrito em alguns produtos lá que você tem 5 gramas de BCA. 5 gramas de BCA é BCA a rodo, é muito BCA. São 5 gramas, não é 1 grama, 2 gramas, né? Então o que acontece? Aí a pessoa compra uma cápsula de BCA que não dá 1 grama, não dá 2 gramas, né? E aí toma uma antes do treino, toma no pós-treino, com nada, só com água, porque alguém falou para ela que BCA é bom para tomar antes e depois do treino. Então a gente fala assim, se você vai sair com o seu carro, da onde você está, e vai fazer um passeio com o namorado, com um parente seu, sabe que o seu carro vai precisar de gasolina para andar, e vai ter que ter óleo para lubrificar as peças, e vai ter que ter água para não fritar o motor. O corpo da gente é a mesma coisa. Então, assim, os carboidratos funcionam para dar energia para o corpo, né? Então, você usar um BCA para dar energia é a mesma coisa que uma pessoa está desmaiando no meio da rua e alguém falou, você pode me ajudar aqui? O rapaz está passando mal, está com hipoglicemia. Aí vai alguém no bar, manda fritar um hambúrguer e traz. Você fala assim, você é doido, rapaz? Eu falei que era hipoglicemia. Você trouxe carne? Ele está precisando de açúcar. Então você vai fazer, sei lá, um suco de melancia, algo doce para esse rapaz tomar para ele voltar, né? Então esse é o papel do carboidrato, funcionar para dar energia, né? Então quando você coloca proteína para antes do treino e proteína para um pós-treino, o teu corpo não tem outra saída senão tirar a energia de proteína, né? Eu costumo brincar que é a mesma coisa. Se você assim, se você tem o seu emprego, né? E você tem mais algumas aplicações no banco, né? Você se torna uma mulher que consome mais, que gasta mais, né? Agora, se você vai perdendo o dinheiro das suas aplicações, você não tem mais nenhuma poupança, você se torna uma mulher mais econômica, né?
Assim são as células, né? Tem mecanismo de sobrevivência. Se você corta o carboidrato da célula, ela não tem de onde tirar energia. Então ela vai tirar energia de proteína ou vai tirar energia de músculo, né? Então quando a gente fala nessas dietas da moda, que youtuber passa, que blogueiro passa, a gente fica muito desesperado, porque você imagina um cara que faz prova de strongman, que é aqueles caras que carregam aquelas bolas de concreto enormes, né? Carregam peso, consomem barras muito grandes, né? Aí fala, teve um rapaz da academia lá que passou uma dieta low carb. Você fala assim, o quê? Dieta low carb? Você tem certeza que a pessoa fez isso, né? É a mesma coisa que você fala assim, tem um amigo meu que ele trabalha numa obra, ele é pedreiro, o que você acha de eu passar salada de alface para ele no café da manhã? Fala assim, não sei, se o objetivo for matar o seu amigo, o caminho é esse, né? Porque um cara que vai para uma obra, ele vai ter que comer bem, tem que fazer uma alimentação boa, né? E quando você vê, por exemplo, um prato de um pedreiro que o cara come isso aqui, ó, ele não come assim porque ele é guloso. Ele não come assim porque ele tem mania de comer. Porque ele sabe que o trabalho dele é desgastante, ele vai ter que carregar muito peso. Ele precisa estar bem ali. Se alimentar bem para ter energia, né? Para saber ter onde tirar energia, né? Exatamente, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, é verdade que os suplementos esportivos ou multivitaminais, eles mascaram a fadiga de pessoas que sofrem de fadiga relacionada a estresse? Não, vamos só separar algumas coisas assim. Ó. Por exemplo, quando você se alimenta vamos supor, proteínas, né, carne, derivados do leite e ovos, você come carboidratos, arroz, feijão, batata, massas em geral, e lipídios, castanha do Pará, castanha de caju, alimentos que são ricos em óleos, né? Então você tem 3 macroelementos, carboidrato, proteína e lipídio. A gente precisa dos 3, né? Certo. Se você não consome nada de gordura, nem de azeite, nem de castanha do Pará, nem de castanha de caju, você não consegue metabolizar vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que precisam de gordura para ser metabolizadas. Vitamina A, D, E e K. Então, assim, quando você se alimenta de carboidrato, proteína e lipídio, o seu corpo extrai microelementos, que são vitaminas e minerais. Então, eu já vi muita gente falar assim, olha, eu tenho um amigo meu que ele não pode tomar complexo B, que ele engorda. Você, oi? Aquele comprimidinho assim, ó, faz ele engordar, né? Ou então a pessoa fala assim, eu tenho um amigo que ele não pode tomar levedo de cerveja, que ele engorda. Você fala assim, oi? Aquele comprimidinho assim de levedo engorda? Seu amigo almoça e janta, né? Porque assim, não é um comprimido que engorda, é o que a pessoa come no almoço e na janta, né? Então nenhum comprimido tem poder de engorda, né? É muito maluco essa forma que as pessoas às vezes interpretam, mas assim, é lógico, é desconhecer, né? Eu falo assim, que quem compra suplemento, quem vai numa loja de suplemento não tem obrigação de saber. Eu, que atendo, tenho. Eu sou nutricionista, eu sou obrigado a saber, eu tenho que dar uma informação, né? Então, o que acontece? Não é que nenhuma vitamina, nenhum mineral, nenhum suplemento vai mascarar cansaço. A ideia não é essa. O que acontece é que, assim, vamos supor, se você tem uma anemia, você vai ter fraqueza, mal-estar, marasmo, falta de ânimo, não consegue raciocinar, pensar o básico do seu dia a dia. Então, você faz o exame de sangue e vê que é carência de ferro, você vai suplementar essa pessoa com ferro, você melhora, né, a disposição dessa pessoa. Tem pessoas que por estafa, cansaço, estresse vestibular, também não tem ânimo. Você vai fazer exame de sangue, às vezes o ferro está normal. Depende de você indica complexo B, a pessoa melhora. Por quê? As vitaminas do complexo B também melhoram muito a concentração, né? E quando a gente fala de concentração, é concentração em geral, né? O que acontece, que eu acho ruim, é quando você tira vitaminas e minerais e entra com coisas, por exemplo, como pó de guaraná, cápsula de cafeína ou ginseng para dar uma energia, né? Então o que acontece? Isso cria um efeito que a gente chama de efeito pilha. Por que efeito pilha? Porque a gente não nasceu para funcionar com energético, né? Quando o bebê nasce, né, o médico não fala assim, olha, quando a senhora for preparar a mamadeira do nenê, a senhora coloca um pozinho de guaraná que é para deixar o bebê ligadão, hein? O médico não fala isso, né? Então o que acontece? A pessoa, tipo assim, ela tá cansada, vamos pro pó de guaraná. Aí toma uma semana pó de guaraná. Aí chega uma hora que o pó de guaraná não está mais dando certo, ela tem que tomar mais pó de guaraná. E aí vai indo. E sem perceber, a pressão arterial vai aumentando, né? E o estresse da pessoa vai aumentando. Só que aí acontece o seguinte, é como se fosse uma crise de abstinência, né? A pessoa que usa droga, quando ela para com a droga, ela começa a ficar
ela precisa da droga, né? Então, Sim. a mesma coisa acontece com quem é viciado, às vezes em cápsula de cafeína para dar ânimo, pó de guaraná para dar ânimo, alguns energéticos para dar ânimo. Então a pessoa está tão viciada naquele negócio que, entre aspas, entra quimicamente nas tuas células, para o cérebro, como uma droga, né? E aí quando você esquece o tal do pó de guaraná em casa, e você não tem como, você fica assim, ó. Nossa, esqueci o pó de guaraná hoje. Nossa, hoje vai ser Porque o duro organismo trabalhar. já se acostumou a tomar aquilo, a trabalhar em cima daquilo, né, doutor? Exato, e às vezes, o que acontece? Se você vê como que a pessoa vai para o trabalho, pois a pessoa acorda super cedo. Ela acorda muito rápido, acaba não dando conta de fazer um café da manhã como se deve, né? Ou eu costumo brincar assim, que ninguém faz café da manhã igual de novela. Você senta na mesa, troca uma ideia com o marido, esposa, filhos, e toma um suco de frutas, e come uma fruta, e se alimenta bem. Não, as pessoas saem muito rápido de casa e vão trabalhar. E tem pessoa que fala assim, cara, de manhã eu acabo nem tendo fome, eu vou trabalhar, é muito corrido, e eu vou para o trabalho. E às vezes, esse cansaço, mal-estar, falta de ânimos, é falta de um bom café da manhã. E às vezes, se você falar assim, olha, por que você não faz o seguinte, vai lá na padaria, compra uma fruta. Ou então assim, pede pro cara bater uma vitamina para você com uma banana, um mamão, uma aveia, um pouquinho de mel, dá uma melhorada. Mas a pessoa fala assim, não é assim também, né? Fala, não é. A pessoa de repente faz uma vitamina bem concentrada e de repente melhora. Então, quer dizer, nem sempre é uma carência nutricional de alguma coisa, a não ser que você faça o exame de sangue, igual eu te falei, né? Que você constate alguma coisa, né? Mas geralmente grande parte da problemática que vive a população brasileira é de carência alimentar, de erros alimentares. Ou porque a pessoa come de menos, ou porque a pessoa come demais, né? Então se fala Certo. assim, por exemplo, a pessoa fala assim, uma mulher tem que, em média, tem que comer uma média de 2.000 calorias. Um homem tem que comer em média umas 3.000 calorias. Aí a pessoa vai no tal do Dr. Google, né? E aí faz Aham. uma busca lá. Se você digitar agora plano alimentar de 1.200 calorias, tem um monte. E a Mas e aí? pessoa vai costuma pegar isso e fazer a partir dali, né? Porque Isso a é um grande pessoa. erro, né? Sim, porque a pessoa fala assim: eu tenho uma amiga minha que ela está seguindo um cardápio de 1.500 calorias, eu vou seguir também. Mas o que acontece? Vamos supor que essa pessoa que vai tentar seguir o cardápio da amiga, a amiga que segue esse plano alimentar de 1.500 ou 1.200 calorias, geralmente é uma mulher miúda, pequenininha, que tem pouca massa magra, ou melhor, tem pouca gordura corporal, pouca massa magra. Então, para a altura dela, para o peso dela, aquelas 1.200 calorias, aquelas 1.500 calorias está suprindo, né? E depende da pessoa que vai seguir o plano alimentar da amiga, né? De repente é uma mulher mais alta, fisicamente maior, né? Com um pouco mais de gordura corporal, com um pouco mais de massa, né? Que ela tem que consumir pelo menos, vamos dizer assim, umas 1.800 ou 2.000 calorias. Ela vai para um plano alimentar de 1.200, 3, 4 dias para dar tremedeira, fraqueza, mal-estar, O né? alimentar, ele é individual, né? Para cada pessoa, né? Exato, exato. A gente fala assim, existe um plano alimentar para uma pessoa, vamos dizer assim, vamos pegar uma pessoa de 80 quilos, né, um homem de 80 quilos. Então vamos pegar um homem de 80 quilos que tenha 1,67 m e de repente ele seja sedentário. Então tem um plano alimentar para essa pessoa que a gente vai calcular. E aí tem um outro plano alimentar que é para um homem de 80 quilos, tem 1,67 m, faz musculação todos os dias e faz jiu-jitsu à noite, né? Já é É completamente um diferente, né? exato, é um outro gasto, né? É a mesma coisa que uma pessoa falar para você assim, engraçado, né? Eu com R$ 50 de gasolina, eu rodo aí uma semana com o meu carro aí, chega, pode, acho que 7 dias, 8, 10 dias com R$ 50 de gasolina. Você fala assim, então você mora perto do trabalho, né? Porque eu tenho que pegar a estrada para trabalhar, R$ 50 é só a ida, né? E depende Então, do carro também, né? sim, exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito didática, você deve ter reparado isso, né? Eu faço muito colocações com o nosso dia a dia, como se o corpo da gente fosse uma máquina, né? Então a gente fala assim, se você encher o tanque do seu carro para viajar sozinha, de repente você tem uma gasolina que vai chegar onde você quer. Agora, se você for viajar, você, o teu marido, seus filhos, primos, parentes, avós, né? Encher o carro e mais bagagem, né? Pode Vai ser que o acabar carro fique mais pesado, né? Você vai consumir mais, né?
Então, o excesso de peso também leva a pessoa a consumir mais, né? Então, quando a pessoa está obesa, você não pode, assim, vamos supor, a pessoa está com, sei lá, uma obesidade classe 3, uma obesidade mórbida, né? Você olhar para a pessoa e falar assim, olha, vamos traçar um plano alimentar urgente. Vamos traçar aí um plano de 1.200 calorias. Você não pode fazer isso aí. A pessoa vai ter tremedeira só de olhar o cardápio, assim, né? Então, assim, você tem que começar em cima do valor calórico que a pessoa já gasta e vir descendo, né? Que é assim que a gente faz. É a mesma coisa um atleta de força. Ele não vai chegar na academia querendo erguer 1.000 quilos, né? Ele vai começar com 50, com 60, com 70, com 100 quilos. Né? Assim é a perda de peso, né? Então, tudo é. A gente brinca, fala assim: se você subir a escada degrau por degrau, você consegue. Se você tentar saltar 4, 5 degraus, você pode cair. E para baixo também acontece a mesma coisa. Com certeza. E a gente teve perguntas enviadas pelo e-mail. Vamos ver aí, ó. A Aline Paz. Ela diz: conheço pessoas, né, que tomam suplementos sem praticar atividades físicas e não frequentam a academia. Isso pode fazer mal? Então, pode fazer mal porque o que acontece é o seguinte, ó, tudo que você come em excesso, o corpo estoca na forma de gordura, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa fala assim, eu estou cortando carbo da minha dieta, porque eu quero dar uma emagrecida, quero dar uma secada, né? Então, eu estou aumentando o nível de proteína, né? É a mesma coisa que você falar assim, então, tinha um amigo que vivia endividado, coitado, cara, muita dívida, era cheque, 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 o cara via com nome sujo na praça, agora ele parou com esse negócio, né? Falar que bom, ele parou de gastar, né? Ele falou, não, agora está comprando só no cartão. Você fala assim, mudou a dívida de lugar, então, né? O cara parou de usar cheque e passou a usar cartão. A dívida é a mesma, só mudou de lugar. Então, assim, achar que você vai emagrecer cortando carboidrato e socando o pau na proteína, igual a molecada costuma fazer, e compra essa ideia muito fácil na academia, que quanto mais proteína você comer, mais você vai crescer, não. O fisiculturista não se alimenta só de carne, ele come carne e carboidrato, ele come proteína e carboidrato. Então você precisa do carboidrato para construção muscular, para te dar energia, mas você precisa da proteína para construção muscular. A gente costuma dizer que a proteína são os tijolos da sua casa, né? Então a proteína é uma parede, né? Que depois, no processo de digestão, ela quebra em tamanhos menores. O tamanho menor da proteína é chamado de aminoácido, que a gente fala que são blocos formadores de síntese proteica. Então é como se fosse cada tijolo da sua construção é um aminoácido, a parede inteira é a proteína. Então eu não sei se você já viu aqueles desenhos de enovelados de códon de DNA, que ele é assim, né? Um enovelado, ele vai se abrindo, né? Ele abre, aí forma uma escada. Aquela escada forma uma escada com vários degraus, assim, né? E aquele degrau vai se abrindo e vai saindo cada degrau de lá e vai se ligar a outros degraus e vão formar novas escadas, vão formar novos enovelados. Então isso acontece o dia inteiro com a gente. Catabolismo e anabolismo, ou seja, você perde cabelo para nascer cabelo. Você corta as suas unhas para nascer unha. A gente vai perdendo algumas coisas da pele, vai secando, você vai desidratando, mas vai nascendo novas peles, né? Então o dia inteiro está acontecendo com a gente, né? A gente perde algumas coisas para o corpo construir, né? Pelo, cabelo, barba, acontece o dia todo isso aí, né? Então os meninos falam assim, viu? Você não tem alguma coisa que é para eu crescer, para mim, porque eu não quero nada que vá queimar, não quero nada para catabolizar, só quero coisa para crescer. Você fala, nossa, certo, cara, é difícil, hein? Se você quiser coisa só para anabolismo, é melhor você ficar só de cama, não levantar mais, né? Assim que ela abrir o olho e bocejar, ela já começa a gastar energia. Né? A gente vai ter uma outra pergunta aí. Luiz Augusto, que é de São Paulo aí, ele perguntou de quanto em quanto tempo um praticante de musculação deve ir a um nutricionista. Tá, deixa eu só responder a dele, só finalizar a que você me perguntou. Quanto à questão do suplemento, ele só vai fazer mal se a pessoa tiver algum problema de saúde. Então, por exemplo, proteína em geral, ela só vai fazer mal se a pessoa, por exemplo, fizer uma hemodiálise, né? Carboidrato em geral vai fazer mal se a pessoa tiver problema de diabetes e tomar insulina, né? Queimadores de gordura à base de cafeína, alguma coisa assim, só vão fazer mal se a pessoa tiver problema de pressão arterial, né? Então, assim, o suplemento ele vai fazer mal se a pessoa tiver algum problema de saúde. Agora, desde o momento que a pessoa não... fatores de risco, então ele faz mal, então. Exatamente. Se a pessoa tem fatores de risco, tem que tomar cuidado com o suplemento, então, que está tomando, mesmo quem não pratica academia, então. Sim, exatamente. E o que acontece? O que eu te falei, qualquer coisa que a pessoa tomar em excesso vai virar gordura. Isso é para carboidrato, para proteína ou para lipídio.
Então, assim, se a pessoa não treina direito, ou treina 1, 2 vezes por semana e vai ficar tomando suplemento aos montes, isso vai virar gordura, vai acabar engordando tomando suplemento, né? A segunda pergunta que a pessoa perguntou é sobre o que você falou mesmo? Luiz Augusto, de quanto em quanto tempo um praticante de musculação deve ir a um nutricionista? Então, não tem um prazo específico. Assim, você pode fazer um acompanhamento mensal para esse fisiculturista. Se por acaso ele for disputar um torneio, aí vamos supor, a gente está em novembro, vamos supor que o cara tem 6 meses para um campeonato. Você pode acompanhar esse cara mês a mês, ou para passar o plano alimentar e você, tipo assim, a cada 2 meses você medir esse atleta. Porque o que acontece? Vai muito de como está o plano alimentar dele e o tempo que você tem. Você pode, se o cara tem 1 ano para esse campeonato, você pode acompanhar o cara a cada mês a mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. Então não tem um tempo específico. Eu costumo dizer assim que as pessoas que mais seguem planos alimentares é o pessoal do fisiculturismo. Porque eles sabem que eles têm uma data marcada no calendário, que eles vão subir no palco, eles vão disputar campeonato. Então a gente costuma brincar e fala assim, se a gente falar para o fisiculturista, você vai ficar 2 dias bebendo só água, eles ficam. No caso aí de musculação, quem é o praticante da musculação em si não tem um prazo assim de quando ele deve, cada 6 meses? Não tem um prazo específico. O que a gente costuma fazer é o seguinte, vamos supor, quando você monta um plano alimentar, esse plano alimentar pode ser montado para o primeiro mês, é preciso seguir esse primeiro mês, e aí o que acontece? O retorno você pode marcar para o segundo mês e a pessoa já ir mudando o plano alimentar. Eu, particularmente, eu costumo marcar a cada 2 meses os planos alimentares. Mas por quê? Porque eu coloco o plano alimentar como se fosse um treino. Ou seja, não adianta no primeiro mês que o paciente faz uma consulta comigo, eu monto o plano alimentar e depois de um mês eu já baixo, né? Então eu quero que o organismo dele sinta o primeiro mês do plano alimentar, o segundo mês, a gente, entre aspas, o corpo não sabe o que está acontecendo, ele se mantém. Aí, no mês seguinte, passou 2 meses, a gente abaixa mais um pouquinho. Então, o que acontece? Eu tenho resultados, às vezes, de pessoas em situações assim. Eu tinha um amigo meu que ele estava com mais ou menos... acho que ele tinha 140 quilos, mais ou menos. Ele começou a trabalhar numa padaria, né? E eu falei assim, olha, eu quero que você perca a média de 2, 3 quilos por mês, né? E eu tracei um plano alimentar para ele, eu estava esperando isso aí já com 2, 3 quilos por mês. Mas eu falei para ele, olha, eu prefiro trabalhar com valores apertados do que te prometer um valor muito grande e a gente não conseguir chegar nesse valor e aí parece que alguém mentiu no desenrolar do caminho, né? Então o que acontece? Ele estava com 140 quilos, eu montei um cardápio inicial para esse paciente de 3.000 calorias. Um homem gasta em média 3.000 calorias. Esse amigo meu, ele perdeu 10 quilos em um mês. E não foi o que eu pensava em 2 quilos. Então, para quem falou pro cara que ele ia perder 2, ele perdeu 10, o cara tá pulando dessa altura de alegria, né? Mas por quê? Ele trabalhava numa padaria, né? E ficava constantemente fazendo doce e pão, que era a função dele. Falou, olha, cara, a gente vai ter que tentar mudar isso aí, senão você não vai conseguir. No mês seguinte, que ele já havia perdido 10 quilos, né? Ele perdeu mais 5 porque entrou na academia. E ele falou, daqui para frente a gente não vai mais pesar você. Eu vou considerar o que você está perdendo de gordura e ganhando de músculo. E eu tive um amigo meu também, que ele toca numa banda, né? E ele não tem tempo de se alimentar, então sexta, sábado e domingo que eles fazem show, são dias que ele não consegue comer. Então eu tive que traçar fora o plano alimentar dele, adicionar suplemento, que era hipercalórico, né? Eu consegui fazer esse cara subir também cerca de 8, 9 quilos em um mês. Entendeu? Mas o que acontece? Tem uma pergunta aí da Cristiane aí, de Campinas, São Paulo também. Que legal, vamos lá. Ela pergunta se os suplementos herbais são realmente mais saudáveis. Então, o que acontece é o seguinte, ó, sem querer entrar no detalhe da questão da herbária, eles vendem muita linha de fitoterápico. Então, assim, a Herbarium começou junto com a Bionatus, então são linhas de produtos fitoterápicos, né? Então, assim, a Herbarium sempre foi um laboratório que prezava muito por qualidade nos serviços dele, nos produtos dele, assim como a Bionatus, que começou junto. Então, são laboratórios de fitoterápicos que procuram trabalhar com qualidade nos produtos que eles vendem. Então, se você comprar, por exemplo, uma castanha da Índia, que é para circulação, para variz, para dor nas pernas, que tem 700 miligramas por cápsula, se você levar para fazer laudo, tem 700 miligramas por cápsula na castanha da Índia deles. Não é talco, é castanha da Índia mesmo, né?
Então é um laboratório assim muito bom. Ele e a Bionato são laboratórios que começaram juntos, né? Ok. E temos mais uma pergunta aí, que é de Fernando Soares, de São Paulo. Estou fazendo academia há 4 meses. Tenho vontade de tomar suplemento para ganhar massa. Só que tenho gastrite. Posso tomar nesse caso? Se Então, não, qual o melhor plano alimentar? é o quê? Se caso não poder tomar, qual o melhor plano alimentar? Então, porque quem tem problema de gastrite, eu não vejo problema em tomar suplemento, né? A grande questão da pessoa que tem gastrite é coisas que a pessoa come, por exemplo, de estômago vazio. Então, por exemplo, a pessoa tem gastrite, né? E aí ela está com o estômago vazio, ela vai lá e come, sei lá, metade de uma barra de soufflé. Vai atacar a gastrite, porque não tinha nada naquele momento, caiu gordura, caiu doce, começa a queimação, começa a gastrite, dá dor de cabeça, dá enjoo, dá ânsia de vômito. Mas por quê? Porque a pessoa já tem um problema nas vias gástricas, entendeu? Então o grande problema de quem tem gastrite é ficar muito tempo sem comer. Então a gente fala assim, quem já tem problema de gastrite tem que olhar muito os horários. Então é comum que a pessoa às vezes faça o café da manhã às 6 horas da manhã, vai almoçar 3h30, 4 horas da tarde e vai jantar 11 horas da noite. Então esses passos longos, se ficar sem comer, é que gera problema de gastrite, estresse, esofagite, né? Então não acredito que o suplemento vai fazer mal. O que talvez possa fazer mal são queimadores de gordura à base de cafeína. Mas proteína não, porque é um agente de construção, hipercalórico não, entendeu? Agora precisa ver, de repente, ver o plano alimentar dele, ver quem está atendendo ele, ver se ele já passou para um exame com um gasto, mas eu não acredito que o suplemento vai fazer mal para isso não, entendeu? Porque são alimentos que vão nutrir o organismo do cara, vão nutrir o músculo, né? Então não vejo assim nada que possa atacar o organismo, atacar a gastrite. Igual eu te falei, o que pode ocorrer de fazer mal são os suplementos que tenham cafeína, né? Isso pode realmente fazer mal. Certo. Eu gostaria que o senhor passasse o endereço do consultório, da onde o senhor atende aí, para as pessoas que é de São Paulo ou de Campinas, aí da região aí, quiser marcar uma consulta. Eu tenho assim, eu não sei de cabeça, porque assim, fica no centro de Valinhos, chama-se Casa do Atleta, fica no centro de Valinhos, é do lado da igreja matriz, né? Não tem como errar, porque a gente fala assim, Valinhos é desse tamanho, assim, ó. Então se você falar assim, ó, fica no centro de Valinhos, do lado da igreja matriz, e chama Casa do Atleta, a casa assim, é muito conhecida, ela tem no piso superior. Isso, chama Casa do Atleta, né? Então, no piso, Casa do Atleta. Então, no piso superior da loja de suplemento, tem a parte do Pilates, que também tem Pilates na própria loja, e tem a minha sala que eu atendo em cima. Então, assim, o dono, ele teve uma ideia muito maravilhosa, né? De montar uma loja de suplemento embaixo, em cima você montar o Pilates, onde atende uma professora de Pilates, uma professora de Educação Física, tem acho que uma fisioterapeuta também que trabalha lá, e tem mais a minha sala de nutricionista. Então, quer dizer, virou um espaço assim para pessoas, tanto da parte que fazem musculação, atletas, até para quem precisa de alongamento, pilates, dores, alguma coisa. Então, assim, foi uma ideia muito brilhante que ele teve. Certo. E um telefone para contato, para marcar a consulta? Olha, pode ser diretamente no meu celular. É 19, porque é Campinas, né? E é 981761624. Repete novamente. Então, 19, Campinas, 981761624. Então é isso aí, quem quiser marcar a consulta com o Dr. Rodrigo, é só entrar em contato com ele ou ir em Valinhos, no centro lá de Valinhos, do lado da Igreja Matriz, Casa do Atleta. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Acho que é Rua Padre Manuel Gounod, o nome da rua. Tem algumas redes sociais que o senhor queira passar? Olha, tem da minha rede social, mas se você colocar @nutricionista Rodrigo Savivota, você acha direto. Pelo meu Facebook, tá pelo meu nome também, Rodrigo Savivota, e pelo meu celular. Então pode ser, vocês me acham em todas as redes sociais, né? É que por WhatsApp, né, mas é um contato direto, né? Falou, olha, você tem horário para tal dia? Você tem horário para tal dia, tal? Então quem quiser aproveitar agora final de ano, né, que as pessoas já pensam em janeiro, né? Então o horário e o tempo é agora, novembro e dezembro, né? Para você começar a preparar o teu corpo para o verão, para janeiro. Então já marca as consultas agora em novembro e em dezembro, para não ficar com um plano apertado. Chega em dezembro, não tem horário para ninguém e janeiro está super lotado, né? Com certeza. Eu queria agradecer muito o tempo disponível do senhor aqui pelo programa Viva Mais Saudável. E a gente vai encerrar. Eu que agradeço vocês aí. Legal, TP Fest dessa noite,
com o Viva Mais Saudável, porque o programa Viva Mais Saudável é um programa criado para as pessoas para ter mais qualidade de vida e eu agradeço bastante, senhora. Exato, o próximo... Rádio, né? Que estão com o pessoal da rádio aqui acompanhando aqui, Rádio Todo Sul de Minas aqui, o pessoal do classificado Três Pontas, Vargem e Região. Tem alguma pergunta aí, produção? Passada pela rádio? Não, só estamos com o pessoal aqui assistindo, mesmo ouvindo aí a rádio aí, mas não mandaram perguntas. Então eu agradeço, senhor. Então, eu que agradeço o contato. E é isso aí, a gente encerra aqui e até o próximo programa do Viva Mais Saudável. Viva com qualidade. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.